Oi gente, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Fernanda Sayuri e hoje eu vou fazer um vídeo que eu pretendo que vire um quadro, não tenho certeza, mas papo entre amigas. E o tópico de hoje é que eu quero descrever como foi o meu 2023. Eu acredito que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo e completo parênteses, gente, São Paulo tá muito quente, pelo amor de Deus. Mas vão ser 3 partes que eu quero descrever, sendo elas as disciplinas que eu tive durante meu primeiro e segundo semestre no segundo ano de obstetrícia, os desafios que eu tive e os aprendizados, e aí eu vou meio que às vezes olhar aqui pra baixo porque meu notebook tá aqui e eu fiz um leve roteirinho. Fiquei agoniada com uma parte aqui. Bom, eu acredito que seja isso. Vocês podem estar abertos a discursar sobre quais foram tanto o que vocês tiveram de disciplina, se vocês fazem faculdade ou mesmo quando vocês estiverem na escola, porque assim, você tem matérias que às vezes você gosta mais ou menos, e também depende de o que você teve em cada disciplina. Por exemplo, biologia, quando você tá mais pra frente, você vai aprender sobre o corpo humano, enquanto que você tá no primeiro ano, você aprende sobre botânica, o que é uma leve tristeza. Gente, botânica é foda, né, cara? Botânica é foda. Eu tô falando no sentido negativo, não no sentido bom. Enfim. E aí, eu também deixo pra vocês descreverem quais foram os desafios durante esse ano, na verdade, o ano passado, já que eu tô gravando isso daqui em 2024, e quais foram os aprendizados que vocês tiraram, que eu vou, na verdade, ficar muito feliz de escutar vocês. Bom, eu vou começar com as disciplinas, porque eu acho muito legal, e eu vou ter que dar uma puta enxutada, porque eu fiz uma grande besteira no segundo semestre, que no caso era o meu quarto, que eu peguei 9 disciplinas. Não foi inteligente da minha parte. Não façam igual. Não façam. Não falam, vai dar tudo certo. Não, vai dar. Mas vai ser bem complicado. Eu vou ir contando os intermeios dessa história. Bom, no primeiro semestre eu tive 5, 2, 4. Gente, eu tive 6 matérias. Eu tive uma 7ª, mas eu tranquei. Não me arrependo, foi a melhor decisão da minha vida. Uma hora eu vou ter que fazer essa matéria, era uma matéria... Fazendo um parênteses, na IASH, a gente tem os cursos, certo? Só que todos os cursos, eles fazem disciplinas entre eles, que é o ciclo básico. Tanto que a gente tem um prédio sobre o ciclo básico. Em algum momento eu vou mostrar isso pra vocês, porque nesse momento eu estou de férias. Eu não vou pra faculdade nas minhas férias. Eu fui uma vez, mas não pretendo mais. Vamos esperar até março. Março a gente vê. E aí, eu tranquei essa matéria e uma hora eu vou ter que fazer. Eu pretendo fazer no próximo ano, porque vai ficar menos sobrecarregado e enfim. Então, dentro desse terceiro semestre que eu tive, foi Fundamentos Biológicos de Obstetrícia 3, Embriologia e Genética, Saúde Coletiva e Epidemiologia, Educação e Saúde, Imunologia e Microbiologia. Os últimos dois que eu citei, eles não eram na IASH, eles na verdade eram no ICB, que é o Instituto de Ciências Biomédicas, que se encontra na cidade universitária. Mais um parênteses, cidade universitária, ele se encontra na Zona Oeste, a IASH se encontra na Zona Leste. Ali, cidade universitária, eu não sei se... As pessoas que sabem que são de São Paulo, eles vão entender. Se você pegar, você pode pegar a linha 9 esmeralda e a linha 4 amarela. Na linha 9 esmeralda tem o Point Cidade Universitária. Como que é o nome daquilo lá, gente? Na linha 4 amarela, você tem o Butantã, que você pega o ônibus. Os dois você tem que pegar o ônibus, mas lá tem o terminal Butantã e você já pega o ônibus direitinho e você já vai pra lá. E por a gente ser estudante da USP, no caso eu sou estudante da USP, a gente tem o BUSP, que minha amiga me zoou falando que nome feio, né? Cada um decide o que acha. Eu acho legal, gente, de verdade, acho bem criativo. Que a USP, ela coloca tudo USP. Tudo. Qualquer oportunidade de falar USP. Acho válido. E você não paga, né? Então você vai passando lá, é subsidiado. Bom, agora falando sobre Fundamentos Biológicos de Obstetrícia 3, eu tive 4, né? Eu já finalizei todos os FBOs. E o foco de Fundamentos Biológicos é a gente permear sobre os sistemas do nosso corpo humano. Então eu aprendi primeiro o nervoso, depois a cardiovascular e respiratório. E esse, que era o terceiro, teve um enfoque no sistema digestório e depois no sistema renal. Gente,
para ser sincera, eu adoro a professora, só que eu caguei na primeira prova. Mas não foi só eu, foi a turma inteira. Porque era uma prova com consulta. Uma prova com consulta você fala, pô, não preciso estudar, tá tranquilo, dá pra consultar. Foi a pior decisão que eu fiz na minha vida. Mentira. Mas depois eu tive que correr muito. E sistema renal é muito legal, gente. É muito legal que é um caninho lá que vai fazendo trocas, que vai fazendo sobe, desce. Ai, lindo, amei. Tanto que, assim, foi uma das maiores notas da sala depois, foi uma prova em dupla. E foi muito legal, assim, super amei fundamentos biológicos, amei sistema renal, sistema digestório. Detalhe, eu sou técnica em nutrição, então sistema digestório eu sabia. Foi bem triste, na verdade, foi bem triste. Passando pro segunda matéria, embriologia genética. Gente, embriologia é um porre, porque é 50 mil detalhes. Foram 50 mil detalhes que a gente tinha que decorar. E a prova, eu gostei da prova, tá? Eram 50 questões de verdadeiro ou falso, que era tipo uma afirmativa de o bebê tá dentro da placenta. Tipo, bem bestinha. Aí você colocava verdadeiro. Se fosse falso, você tinha que reescrever ela ou reexplicar, alguma coisa assim. E aí eram 50 questões. E aí você tinha essas pegadinhas. Só que um pequeno detalhinho. Como eu assim, às vezes acumula provas. E durante esse período eu tava com prova de microbiologia. E mais uma prova, eu acho. Eu peguei o restante da matéria no mesmo dia. E ainda tirei 9.6. 9.6, 9.4, alguma coisa assim. Deus me ajudou naquele dia, viu? Porque, rapaz, eu faltei de uma aula de manhã e falei, é isso, eu tenho que pegar essa matéria agora de manhã. E fui decoreba, repetindo, foi um caos. Genética, foi legal, eu aprendi. O professor falou, olha, percebi aqui que vocês aprenderam. Não vou dar prova. Eu olhei e falei, você? Ele explicava super bem, gente, que professor maravilhoso. Eu falei, você é um anjo. Beijo, melhor professor. Se você quiser dar outra matéria, pode vir. Enfim, saúde coletiva e epidemiologia, a parte de epidemia foi muito legal. Exatamente, gente, foi uma matéria muito legal. Que foram duas professoras, uma sobre epidemiologia, outra para saúde coletiva, e a gente abordou um pouco de... Eu tenho quase certeza que isso foi um pouco afetado, porque eu acho que teve alguma coisa de greve, gente. Esse aqui eu não lembro. Mas eu lembro que o cronograma ele teve que ser leve uma modificação, mas eu realmente não lembro o porquê. Mas foi basicamente isso. A gente aprendeu um pouco sobre saúde do trabalhador. Ia vir uma pessoa convidada, eu não lembro se veio ou se naquele dia eu tive que faltar. Porque na faculdade você às vezes falta e para outras provas, então é um pouquinho comum. Não é uma coisa que eu mergulho, mas acontece. E é isso, gente. Epidemio foi bastante fórmula. Eu gostava de epidemia, eu já tinha feito um curso sobre epidemiologia. E a gente ainda teve até um debate sobre as questões de nutrição e ainda assim, ainda assim sou um pouco mais engajada nisso e gosto bastante, né? Educação e saúde. Pai, que matéria maravilhosa. O que acontece? Eram 3 professoras e a gente foi para uma escola fazer um projeto de educação em saúde. Parabéns! E foi muito legal. Foi assim, maravilhoso, foi uma experiência magnífica. A gente conversou sobre muitas coisas, HIV, preservativos, anticontraceptivos. E, assim, resumidamente, foi isso. E essa era uma escola perto da nossa faculdade. Foi um pouquinho corrido às vezes, que eu tinha que chegar um pouco mais cedo lá, mas ainda assim foi muito bom. Foi assim uma experiência gratificante, a gente conseguia ver a importância da educação em saúde e principalmente a importância da criação de um vínculo. Bom, imunologia, gente, a matéria do ICB, tanto imunologia quanto microbiologia, a gente tinha no ICB4. Acho que era no ICB4, gente, eu não lembro. Eu acho que é no ICB4 mesmo. E assim, gente, Cara, eu desafio vocês a contar quantas vezes eu mexi no meu óculos. Cara, que agonia. Eu vou ter que arrumar a perninha desse óculos de tantas vezes que eu mexi nele. muita gente odiou Imuno, mas eu me tornei apaixonada. Meu Deus, gente, é muito legal você ver os linfócitos T, eles vão lá, aí tem as células aí. Eu dei uma esquecida. Peço perdão. Faz um tempinho que eu não entrei em contato. Mas
agora eu já sei o básico, sabe? O importante é disso. E, ai, magnífico, foi maravilhoso poder ter contato. Nosso professor era espanhol, então complicou um pouquinho de entender. Eu acho que isso foi um dos principais. E as provas, elas eram muito coerentes com o conteúdo que ele passava, assim, minhas notas sempre foram altas. Inclusive, na última, ele só não me deu 10 porque não entendeu uma coisa que eu tinha escrito. E ele não quis rever. Isso me deixou um pouco triste, tá, gente? Desculpa. Eu ia tirar 10 naquela prova. Não ia mudar nada na minha final. Se mudar, ia mudar, tipo, 0,1, não ia chegar a 10. Mas, pô, era um 10, né? Era meu primeiro 10. E, assim, eu considero que eu tirei um 10. Porque eu lembro que os livros que eu usei era Imunologia Básica e Clínica, alguma coisa assim. Eu sou uma pessoa apaixonada por livros, então eu sempre tenho 50 livros. E, inclusive, eu vou gravar um vídeo mostrando quando eu vou organizar meu drive. Ou não. Mas acho que eu tô pretendendo sim. E foi isso. Assim, foi muito legal, era tipo de manhã, nas terças-feiras, e eu amei. Nossa, simplesmente amei. Acho que foi a minha matéria preferida do primeiro semestre. Agora falando, por fim, sobre microbiologia. A gente teve bacteriologia, virologia e micologia. Nossa, micologia é muito legal e eu tirei uma nota muito boa. Eu sei, gente, eu tô falando de nota, mas não é só isso, também é aprendizado. Infelizmente, bacteriologia teve alguns percalços que foi meio comprometeu um pouco no aprendizado. Então, eu acho que, assim, ela era uma... Microbiologia é uma matéria que foi muito densa, foi uma disciplina densa que a gente não conseguiu... Eu vou falar gente, porque eu acho que eu coloco até minha sala nisso, que a gente não conseguiu reter o máximo de conteúdo que a gente poderia. Mas acho que foi muito importante e também que eles deram ênfase no que a gente precisa, que é tipo sífilis, que assim, primordial. Eu lembro muito bem de sífilis. Sífilis foi uma coisa que foi muito bem assim descrito e com ênfase, mas tinha pormenores que a gente tinha que aprender pela prova e isso às vezes comprometia, assim. Eu acho que o meu terceiro trimestre, ele não foi tão bem aproveitado pelo meu método de estudo que eu estava usando. E isso eu percebi na época e eu modifiquei totalmente ele no segundo semestre, no quarto semestre. No quarto semestre. O que me ajudou bastante e eu vou falar um pouco mais disso nos meus aprendizados e aí seria já mais um outro vídeo a parte de como eu estudo e na verdade eu vou ainda fazer uma melhoria nele para esse próximo ano que eu vou ter. Mas enfim, foi isso. De uma maneira super generalizada, o terceiro semestre de obstetrícia, ele é muito divertido. Uma coisa que eu esqueci de microbiologia é que a gente ia pro laboratório. Então a gente viu... Nossa, gente, a minha memória às vezes é um de peixinho, tá? Então, às vezes eu esqueço detalhes, mas a gente foi, via, tipo, pegava a... Não é lâmina. Ai, gente, uma formiga. Não era lâmina, é agar. Faz tempo que eu não entro com esse vocabulário, peço 1000 perdões por isso. Mas era o agar e a gente coletava o micro-organismo e passava e depois a gente observava. A gente também fez a nossa saliva. Eu acho que eu tenho até inclusive uma foto, eu acho que tá no meu drive. Gente, são essas as fotinhos. A primeira, se eu tô certa, é uma bactéria. E a segunda era um raspado da minha boca. É muito fofinha, principalmente a segunda, né? Mas Nossa, eu morri pra... Eu fiquei até tarde, não tarde, mas tipo, todo mundo já tinha ido embora e eu estava lutando pra poder ver os micro-organismos da minha garganta e era lindo, 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 lindo. Aí tinha coloração grã. Ai, coloração grã é muito legal. Inclusive, acho que eu tive que entrar em contato com isso no trimestre passado. Eu só não tô lembrando onde. Realmente não lembro. Dá pra perceber que eu esqueci certas coisas porque elas não são tão importantes. Acabaram de mandar uma mensagem. Vamos continuar a nossa vida. E bom, é isso. O terceiro semestre de obstetrícia, ele é muito legal. Porque um pequeno detalhe é que todo mundo diz que o segundo ano de obstetrícia é o pior. E eu posso te falar, é o pior. Eu vivi os outros? Não. Mas eu tô dizendo, ele é muito puxado. Porque a gente sai do primeiro ano,
E o primeiro ano, ele é relativamente tranquilo, só que você não tá tão tranquila porque você tá no primeiro ano. E aí vem o segundo ano, que é um caos, porque é biológicas até você não aguentar mais. As pessoas que me conhecem e sabem que às vezes eu falo uns leve palavreados sabem o que eu estou falando. Porque, gente, juro, você sente a água batendo na tua bundinha, mas não de uma forma tranquila. Eles dão um tapa que você tem que correr para dar conta. Mas ainda assim, aqueles que vão ser os futuros obstetrizes, se vocês quiserem, é muito legal, ainda assim. Apoio você pegar todas as matérias? Apoio. Não acho que é de enlouquecer. Só tenha um ótimo cronograma, uma ótima forma de estudos, porque senão você vai se perder, porque às vezes vai chegar a hora que você vai ter 3 provas seguidas e você vai olhar e falar: papai do céu, é só você nessa. Foi o papai do céu que me ajudou, inclusive. Ele, ó, esse grande homem, ou esse grande ser, vou mudar, esse grande ser foi o responsável por eu não tomar REC em alguns momentos. Mentira, gente, todas as minhas notas foram acima de 7. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Sim, eu vou fazer uma segunda parte, porque ficou grande, um pouquinho grande. Eu tenho quase certeza que eu não vou cortar quase nada, porque foram isso. Isso, gente. Um beijo. Ah, curtam e compartilhem. E deixem comentários, que eu simplesmente esqueci de falar isso no último vídeo. Sendo que eu vejo o YouTube há 50 anos e esqueci dessa pequena essência. Uma vergonha. Enfim, beijos!